como a família Sarney empobreceu o Maranhão e como o povo maranhense se libertou. Durante décadas, um dos estados mais ricos em cultura, recursos naturais e potencial humano esteve aprisionado em uma das maiores oligarquias políticas da história do Brasil. O Maranhão, um estado de povo guerreiro e cheio de esperanças, viu-se afundado em miséria, atraso e manipulação, enquanto uma família concentrava poder, riqueza e influência: a família Sarney. Sob o domínio dessa elite política, as oportunidades foram sufocadas, os talentos silenciados e o progresso bloqueado. Os frutos do Maranhão nunca chegaram plenamente às mãos do povo. Enquanto isso, uma elite concentrava terras, contratos e influência, mantendo o Estado sob um ciclo vicioso de dependência e estagnação. Mas a história não termina aí. Hoje, vamos revelar como a família Sarney manteve o Maranhão sob seu domínio por décadas, empobrecendo o Estado, e como, graças à coragem do povo maranhense, essa oligarquia começou a ruir, abrindo espaço para uma nova era de esperança. Se você acredita na força do povo, já deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta: o Maranhão acordou. Isso ajuda muito nosso trabalho aqui no canal Área de Poder. Vamos mergulhar nessa história de poder, manipulação e libertação. 1. A ascensão da família Sarney. O início do domínio. Tudo começou com José Sarney, um político nascido em Pinheiro, no Maranhão, que começou sua carreira como deputado federal nos anos 1950. Ambicioso e hábil estrategista, Sarney rapidamente se destacou por sua articulação política, ganhando notoriedade nacional. Ao longo do tempo, ele ascendeu ao Senado, foi governador do Maranhão, tornou-se presidente do Brasil após a morte de Tancredo Neves e consolidou-se como um dos maiores caciques da política brasileira. Mas sua influência não ficou restrita a Brasília. Foi no Maranhão que José Sarney fincou raízes mais profundas, criando uma verdadeira oligarquia que atravessou gerações. Ele formou uma rede política poderosa, baseada em alianças, cooptação e controle institucional, que operava nos bastidores com eficiência implacável. Com o controle do poder executivo, legislativo, judiciário da imprensa local, a família Sarney governou o Maranhão como se fosse uma propriedade privada. Quem se opunha era silenciado, marginalizado ou simplesmente excluído da política. O Estado tornou-se um campo minado para adversários políticos, que frequentemente viam suas carreiras destruídas antes mesmo de começar. 2. Oligarquia e pobreza. Uma equação cruel. Durante os longos anos de domínio Sarney, o Maranhão passou a ser sinônimo de atraso e pobreza extrema. O Estado figurava constantemente nas piores posições dos rankings de desenvolvimento humano do país. O que deveria ser uma terra de oportunidades tornou-se um símbolo de abandono. Alguns números mostram o impacto devastador dessa política oligárquica. Mais de 50% da população vivia na pobreza ou extrema pobreza, mesmo com vastas riquezas naturais no estado. A exploração de minérios, a produção agrícola e o potencial portuário pouco beneficiavam o povo. Os lucros escoavam para fora ou ficavam nas mãos de poucos. A educação pública era sucateada. Taxas de analfabetismo estavam entre as mais altas do Brasil. Escolas sem estrutura, professores mal pagos e evasão escolar desenhavam um cenário de desesperança. A infraestrutura básica, como saneamento, estradas e hospitais, era extremamente precária. Cidades inteiras conviviam com esgoto a céu aberto, estradas intransitáveis e unidades de saúde desabastecidas. O clientelismo político era uma prática comum, favores em troca de votos. A dependência de cargos, cestas básicas e promessas de emprego mantinha comunidades inteiras atreladas à máquina política da família. Grandes obras superfaturadas favoreciam empresas ligadas ao grupo Sarney ou seus aliados. Muitas dessas obras sequer eram concluídas, servindo apenas como ferramentas de propaganda e desvio de recursos. Tudo isso consolidava um sistema onde o povo dependia do governo, e o governo era dominado por uma única família. Um ciclo vicioso que mantinha o Maranhão preso ao passado. 3. O império midiático de Sarney. Uma das ferramentas mais poderosas para manter esse domínio foi o controle da informação. A família Sarney detinha, e ainda possui, influência sobre diversos veículos de comunicação no Maranhão, como jornais, rádios e emissoras de TV. Esses meios foram usados para exaltar os feitos da família, silenciar vozes dissidentes e criar a imagem de que o Estado estava no caminho certo sob sua liderança. A censura velada impedia o surgimento de debates públicos honestos. Durante eleições, a mídia local agia quase como propaganda oficial dos candidatos ligados ao grupo Sarney. Era uma guerra desigual de narrativas, em que a verdade raramente tinha espaço. Críticas eram ignoradas,
Reportagens independentes eram desvalorizadas e a oposição era tratada como inimiga do Estado. O controle midiático foi essencial para manter o domínio emocional e psicológico sobre a população. A desinformação era constante e a esperança, escassa. 4. Os herdeiros do poder. Continuismo familiar. A oligarquia não era só de José Sarney. Sua filha, Rosiana Sarney, foi 4 vezes governadora do Maranhão. Ela também foi senadora e ministra. Outros membros da família ocuparam cargos políticos importantes, direta ou indiretamente. O poder era tratado como herança de sangue. A máquina política se reciclava a cada eleição. Mesmo diante de denúncias de corrupção, superfaturamentos e má gestão, a família Sarney conseguia perpetuar seu domínio com alianças estratégicas e promessas de favores. Os mesmos rostos voltavam às urnas com discursos renovados, mas práticas antigas. Em muitos municípios, prefeitos e vereadores seguiam as diretrizes do clã, reproduzindo em escala local o mesmo modelo de dependência e controle. A estrutura era sofisticada, organizada e difícil de derrubar. Mas tudo tem um limite. E esse limite foi sendo alcançado com o cansaço do povo e o surgimento de novas lideranças. A população começou a perceber que a repetição das promessas era só uma ilusão de mudança. 5. O despertar do Maranhão. A resistência começa. A partir dos anos 2000, começou a surgir um movimento crescente de oposição ao domínio sarneyzista. Grupos civis, lideranças independentes e até artistas e intelectuais passaram a questionar publicamente a lógica de um dono para o Estado. As redes sociais, mesmo ainda embrionárias na época, foram fundamentais para dar voz à indignação popular. A informação começou a circular por fora dos canais tradicionais, e com ela, nasceu uma nova consciência. Mas o ponto de virada começou a se desenhar em 2014, com a eleição de Flávio Dino para o governo do Maranhão. Ex-juiz federal e ex-deputado, Dino foi o primeiro a derrotar o Grupo Sarney nas urnas de forma contundente. Sua vitória representou um grito de liberdade. Com apoio popular e um discurso de mudança, ele conseguiu quebrar o ciclo de poder da família, iniciando uma nova fase na política maranhense. Era o início de uma reconstrução. 6. O legado do Sarney ainda resiste. Apesar da derrota nas urnas, o Grupo Sarney não desapareceu totalmente. Ainda mantém influência política, especialmente no Senado e em alguns municípios do estado. Mas a hegemonia foi rompida. As raízes ainda estão ali, mas a árvore começou a cair. A nova geração de maranhenses está mais politizada, mais conectada à informação e menos suscetível à manipulação. O voto de Cabresto perdeu força. E isso é uma vitória imensa para a democracia. O povo deixou de aceitar as coisas como sempre foram. Ainda há muitos desafios no Maranhão: pobreza, desigualdade, infraestrutura. Mas a principal vitória foi simbólica. O povo deixou de ter medo. O silêncio foi rompido, e a coragem tomou seu lugar. 7. O Maranhão hoje. Reconstrução e esperança. Com a ruptura do ciclo oligárquico, o Maranhão passou a investir mais em educação, saúde e políticas públicas voltadas para as populações mais vulneráveis. O Estado começou a ser reconstruído de dentro para fora. A entrada de novas lideranças políticas, com propostas diferentes, abriu espaço para um debate mais plural e transparente. A máquina pública deixou de ser propriedade privada e passou a trabalhar mais para o povo. Hoje, o Maranhão caminha com mais autonomia. Programas de alfabetização, distribuição de renda, desenvolvimento agrícola e infraestrutura têm buscado reparar décadas de abandono. E, embora os problemas não tenham desaparecido, o sentimento de mudança é real. O povo começou a sentir os primeiros frutos da liberdade. Conclusão: o poder é do povo. A história da família Sarney no Maranhão é uma das lições mais claras de como o poder concentrado em poucas mãos pode destruir o potencial de um povo inteiro. Um alerta contra os riscos das oligarquias e da perpetuação no poder. Por décadas, o Maranhão foi mantido sob controle por uma família que priorizou seus próprios interesses em detrimento do bem comum. Mas a resistência cresceu, o povo se organizou e a liberdade venceu. O Maranhão provou que, quando o povo se une, até os impérios caem. Essa história não é apenas do Maranhão. É um alerta para todos os brasileiros. A democracia precisa ser vigiada, o voto precisa ser consciente e o poder precisa ser rotativo. E aí, você já conhecia toda essa trajetória da família Sarney no Maranhão? Você acredita que outras regiões do Brasil ainda vivem sob o domínio de oligarquias parecidas? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like,
Se inscreve no canal Área de Poder e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas entendam como o povo pode derrubar até as estruturas mais antigas de poder. Porque aqui no Área de Poder, o conhecimento é a nossa arma.